Queridos, a paz, tudo bem com vocês? Todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tempo com Deus. E hoje a gente tem uma mensagem muito importante e um tanto sensível. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para ouvir conosco e juntos a gente chegar aqui ao que a palavra de Deus realmente nos diz. Hoje o assunto vai ser sobre o luto. E a gente vai trazer para vocês o luto segundo a Bíblia, o que a Bíblia fala para a gente sobre o luto, como a gente pode passar por ele com bastante confiança em Deus. Então, vamos lá. Esse assunto realmente é um assunto muito delicado, é um assunto que abrange, infelizmente, todas as pessoas do mundo, né? Alguém, por mais cedo ou mais tarde, acaba passando e tendo que enfrentar esse momento da sua vida, da nossa vida, como eu já enfrentei, muita gente enfrenta. Se você, nesse momento que está assistindo esse vídeo, está passando por isso, nossos sentimentos são junto com vocês, mas a gente está aqui para ajudar vocês a meditar um pouco, a pensar um pouco no que a palavra de Deus nos traz, o consolo, o conforto que ela pode trazer para a gente e o consolo que o Espírito Santo nos dá nesses momentos, entre outros momentos, mas o momento de luto, que é algo muito, sentimento muito forte que todo mundo passa, todo mundo sente, uma tristeza tremenda, né? É uma dor, não há uma dor comparável praticamente a essa dor, a dor do luto. É praticamente a maior dor que o ser humano pode atravessar, pode se deparar com ela e pode enfrentar. A gente tem aquela dúvida e a necessidade de rever as pessoas, a pessoa amada, o ente querido, ou o amigo que nos deixa, né, que parte. E essa necessidade de rever, de ter aquilo, de saber que a gente não vai poder ter fisicamente aquela pessoa, isso nos traz um sofrimento muito grande, é realmente muito desconfortável e não é agradável. Infelizmente nós temos uma inimiga que é insaciável e é uma inimiga muito forte, mas ela tem os seus dias também contados, graças a Deus, pela palavra de Deus a gente vê isso, que ela tem os seus dias que serão extintos, né? Ela será aniquilada. O significado dessa palavra, luto, vem do latim luctus. É a palavra que significa dor, mágoa, lástima. De maneira nenhuma é algo desejável, ninguém gostaria de passar por isso, mas infelizmente estamos todos propensos a passar por ela, né? Mas o motivo que fez a morte chegar até essa terra e nos alcançar foi, por incrível que pareça, o pecado. Causou também a morte, causou a destruição, causou a destruição da terra, o homem em si, que deveria viver de um jeito, passou a viver de outro por causa do pecado. Mas Deus avisou isso a Adão. Antes dele pecar, Deus avisou e falou assim, no capítulo 2 de Gênesis, versos 16 a 17, ele diz assim, Deus falando para Adão: "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Então, Adão já sabia que se ele desobedecesse a Deus, iria morrer depois. Então, foi o que aconteceu. Adão desobedeceu a Deus, eles escolheram pecar contra Deus, desobedecer a Deus, e isso os levou à causa do pecado. E com o pecado, trouxe a morte. Então, a morte, na verdade, ela surgiu por causa do pecado. Veja como tudo está ligado. Estou fazendo essa introdução para que todos entendam que não é por acaso. Talvez algumas pessoas possam perguntar, mas por que a morte? Por que existe a morte? Por que ela está no nosso meio? Né? Algumas pessoas podem ficar até chateadas com Deus, mas Deus, por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso na minha vida? Ou alguém próximo meu? Mas a resposta da morte é por causa do pecado. A única pessoa que conseguiria resolver todo esse problema é Jesus. Por isso que foi o plano salvífico de Deus, foi mandar Jesus para nos salvar, nos resgatar e livrar da morte. O apóstolo Paulo falou assim em Romanos capítulo 6, versículo 23, um versículo muito conhecido, que diz assim: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." O resultado do pecado, um desses resultados, infelizmente, a morte. Ela chegou até nós. Como falamos já em outros vídeos, eu vou colocar aqui também no card para vocês poderem rever. Existem 3 mortes. Existe a morte física,
que é aquela morte que Adão, quando ele toma essa atitude, ele passa a ter a morte física. Quando a gente volta, o nosso corpo realmente volta ao pó de onde ele veio. Existe a morte espiritual. A morte espiritual também ocorreu, juntamente com o pecado. A morte espiritual, ela é aquela morte onde o homem se afastou de Deus. Adão andava com Deus, vivia presente com Deus o tempo todo. Deus caminhava com ele à tarde, juntava, aparecia para ele toda tarde. Adão falava frente a frente com Deus. Tinha total intimidade e relacionamento pessoal com Deus. Mas quando ele peca, além da morte física, ele também recebe a morte espiritual. Ele é afastado de Deus, ele é separado. Então, quando ele é separado, realmente ali houve a morte espiritual do homem. E a última morte, que é a terceira, é a morte eterna. Essa morte, pois o homem estava ali para viver para sempre. A Bíblia não fala que o homem iria morrer enquanto estivesse no jardim. Ele estava ali tranquilo, enquanto ele estava obedecendo a Deus. E essa morte é a separação do homem durante toda a eternidade. Isso foi feito resgate imediatamente. Deus colocou mais uma vez o plano salvífico através de Jesus, mandando Jesus para perdoar nossos pecados, nos resgatar, nos trazer de volta para Ele e fazer com que a gente possa morar com Ele eternamente. Isso é muito importante, porque isso vai ser determinante. Para quê? Para que depois a gente, todos nós, que cremos em Jesus, que estamos com Jesus, que aceitamos Jesus, que concordamos e aceitamos com a palavra dele, possamos todos nos encontrar nas mansões celestiais, na casa de Deus, juntamente com o nosso Jesus e Deus. Então todos estaremos juntos, os que em Cristo morrerem crendo na sua palavra, na sua missão e aceitarem seu sacrifício na cruz do Calvário. Acho que se a gente perguntar para qualquer pessoa, o maior desejo nosso seria que isso nunca acontecesse, próximo de nós, próximos familiares, qualquer coisa, nunca acontecesse. Seria muito importante que isso não existisse mesmo, mas infelizmente, devido ao pecado, não é culpa necessariamente nossa, a gente não busca isso, mas aconteceu e a gente trouxe essa carga por causa do pecado, e isso recaiu sobre nós, toda a humanidade. A gente gostaria também de esquecer que esse momento um dia pudesse chegar. É terrível, né? A gente gostaria de passar a vida toda com as pessoas que a gente ama, junto com todos que a gente gosta, que a gente curte, que a gente vive, que a gente convive, com quem a gente aprende, com quem a gente passa a maior parte do nosso tempo aqui nessa vida terrena. Mas a gente não gostaria que ninguém nos deixasse, nem nós mesmos gostaríamos de deixar as pessoas que amamos. Mas é um processo natural, ele existe. Realmente é doloroso, como o próprio sentido diz, é angustiante, mas é preciso que a gente entenda que é um processo que ele realmente existe. Vai acontecer, seja mais cedo, mais tarde, ele vai acontecer. E a gente precisa ter uma firmeza de fé, a gente precisa buscar a confiança em alguém, ter força em alguém. E essa força a gente encontra em Deus, na palavra de Deus, em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos traz muitos exemplos, nos traz muito conforto. A palavra de Deus nos explica sobre esse assunto. E sobre isso a gente vai passar a falar agora. Eu gostaria de trazer para você agora alguns versículos que começam a abrir para nós a possibilidade e a esperança. Porque o que mais perturba o homem é quando ele não conhece essa verdade, não conhece de onde vêm as coisas, como aconteceram, como tudo isso surgiu, a pessoa fica sem esperança. Infelizmente, aos que não creem em Deus, dizem que o homem não veio do nada, surgiu, nasceu aqui, e quando morre acabou, não tem mais esperança. São pessoas realmente sem esperança, porque elas não têm em quem crer, elas não creem em Deus. Mas essa esperança eu estou trazendo para você, através da palavra de Deus, desse canal aqui, no Tempo com Deus, estou trazendo para você, e falando para você, existe esperança. Não acaba tudo aqui. Nós iremos continuar a nossa vida na eternidade. E nós, se Deus quiser, assim nós desejamos, e assim o Senhor fala para nós, através de sua palavra, Jesus fala, que todos nós um dia nos encontraremos na casa de Deus. É esse o nosso objetivo, é por isso que nós pregamos a palavra de Deus. É para lhe dar e trazer e mostrar a esperança que existe em Jesus. Só em Jesus a gente encontra essa esperança. Fora dele não existe outra esperança. Mas nele a gente tem a esperança que todos nós, nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, um dia nós iremos nos encontrar. Que essa palavra possa trazer o conforto que você precisa,
nesse momento, se você está passando por isso, nesse exato momento em que está assistindo esse vídeo, que essa palavra possa trazer esse conforto. Eu gostaria de convidar você a ler comigo aqui João, o Evangelho de São João, capítulo 14, os versos do 1 ao 6, para você entender bem como Jesus começa a falar sobre isso. Lê comigo. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja, Jesus foi preparar lugar para a gente e lá tem muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus aqui plenamente ele diz que vem nos buscar novamente. Jesus vem nos levar para morar com ele nas mansões celestiais. Na casa do meu Pai já existem muitas moradas e é para lá que a gente vai. É por isso que nós trazemos essa palavra. É por isso que eu estou aqui no YouTube hoje colocando meu rosto para vocês, trazendo essa palavra de confiança e de esperança. Não é à toa, é porque nós temos essa fé. A fé que algumas pessoas revogam ou querem desacreditar, mas é pela fé. A fé que nós temos no Senhor, no sacrifício de Jesus, no que Ele fez, na vinda dEle, Ele deixou a sua glória. Veio aqui para resgatar o homem que não tinha resgate. Ninguém conseguiria resgatar o homem do seu pecado. Mas só Jesus, o Santo dos Santos, veio até nós para nos resgatar e nos dar essa esperança. E essa esperança, uma fé que a gente tem, que a gente passa para você. Na casa do Pai há muitas moradas. Ele foi, preparou e virá nos buscar. Todos nós nos encontraremos lá um dia. Tenha certeza. Se você chegou até aqui, está ouvindo essa mensagem e puder nos ajudar, mais uma vez lembra, curte aqui embaixo, clica no nosso canal, compartilhe essa mensagem com muitas pessoas que possam precisar, aquele seu amigo, alguém que infelizmente possa estar passando por esse momento terrível, mas que você possa ajudar muitas pessoas a terem a confiança, a resgatarem a fé e conhecerem que existe um caminho, que existe uma saída. Esse momento é um momento extremamente respeitoso, é algo que é individual, é único, não há como a gente fugir desse momento. É algo nosso, a dor é íntima, é pessoal, através da palavra de Deus apresentada para você. Ele possa te trazer realmente o conforto que você precisa. Quais as coisas que podemos fazer para tentar melhorar, para tentar contornar ou amenizar esse sofrimento que é real e é praticamente irreparável? É preciso, uma das coisas mais importantes, eu digo isso porque vi já várias vezes acontecer, é que a gente tenha participação na vida das pessoas, na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos parentes. A gente às vezes vê, por experiência, aqueles problemas que muita gente só deixa para reconhecer, valorizar, infelizmente, as pessoas quando acabam nos deixando. Então existe uma tormenta maior que bate, porque só ali que a pessoa se dá conta realmente do que deixou de aproveitar vivendo com aquela pessoa e bate aquela comoção tremenda, enorme, depois que a pessoa se vai. A gente vê, infelizmente, isso acontecer bastante. Seria bom que isso não acontecesse. Por isso que a gente precisa viver intensamente, amar a todos, o tempo todo, valorizar enquanto todo mundo está ao nosso lado. E a qualquer momento a gente tem que reconhecer que a qualquer momento o nosso presente, hoje, o dia de hoje, ele pode se tornar passado. Então, se nós tivermos isso em nossa mente, o nosso presente hoje, a gente precisa valorizá-lo, buscar sempre as pessoas que nós amamos, estar próximo, dizer que a gente ama, porque a qualquer momento o nosso presente pode se tornar um passado. Bom, você guarde essa mensagem com você e possa refletir sobre isso. Depois que acontece,
é muito importante que a gente tenha uma mentalidade, um pensamento de guardar e relembrar, rememorar os momentos felizes, maravilhosos que passamos juntos. É muito importante que a gente consiga refletir, lembrar, guardar aqueles momentos, os melhores momentos. O passeio, a saída, a viagem, a estar em algum lugar. Enfim, o que você fez particular que foi realmente mais agradável. São esses momentos que a gente precisa focar um pouco para diminuir um pouco essa dor que a gente sente. E uma coisa muito importante é a gente saber que a morte não é o fim. Isso é fundamental. Quando eu tenho essa consciência que a morte não é o fim, que existe vida após a morte, além da morte, a gente consegue ficar mais tranquilo em relação a isso. A gente não fica com medo, a gente fica mais confiante nas coisas de Deus, porque é assim que Deus nos ensina. A vida, a morte não é o fim. Há vida, existe vida após a morte, essa vida com Jesus. O que acontece é que muitas pessoas não têm esperança, não têm essa esperança. A esperança só existe em Jesus e ela a gente só encontra nele. Por isso que o cristianismo é forte. O cristianismo, a base dele é Cristo, é o centro, é Jesus, é nele que nós confiamos. Nós temos a fé, a certeza, nós buscamos um Deus que cuida de nós e que veio para nos buscar, se ofereceu, morreu para nos resgatar e nos salvar. Por isso que nós temos essa certeza e a gente não nos deixa se preocupar tanto. Não tem como dizer que a gente não sofre. A gente sofre, lógico, nós somos humanos, carne e osso, mas a gente busca através da palavra de Deus o conforto necessário para que a gente possa enfrentar essa situação. Mas há uma coisa que o apóstolo Paulo também escreveu, 1 Coríntios, essa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Olha como ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós não estamos aqui crendo em Cristo, acreditando, pregando Cristo só nessa vida. Não é isso. Paulo diz, se esperarmos nele só nesta vida, porque nós precisamos esperar em Cristo, que vai nos conduzir à vida eterna, à outra vida, a vida que virá logo em seguida. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso, e João teve a revelação. É lá quando o apóstolo João, ele começa a escrever e escreve o livro de Apocalipse todo. Então a gente vê aqui uma mensagem que o anjo traz para João, mensagem de Jesus para João, e ele escreve desse jeito. Apocalipse, você pode ler comigo, capítulo 1, versos 17 e 18. Olha como ele fala. Jesus falando para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então, quando Jesus fala que não temas, significa que Jesus tem todo o poder está com Ele. Ele detém tudo. Então, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos estar com Ele porque é dele que emana todo o poder. A morte por si só, ela não consegue fazer nada, mas ela só faz porque está com autorização para fazer. Ela tem uma permissão e essa permissão irá acabar um dia, em breve. É preciso a gente passar pelo luto e aprender a vivê-lo de maneira pessoal, íntima e menos dolorosa possível. É por isso que a gente traz a mensagem da Palavra de Deus, para que a gente consiga vivenciar esse momento que a gente não gostaria de passar, mas que a gente precisa aprender a passar, a atravessar esse momento que não é nada fácil, e a gente poder passar por ele da maneira menos dolorosa possível. Em alguns casos, vale salientar, relembrar e destacar para todos vocês que em algum momento há pessoas e há casos em que precisam de ajuda profissional. E essa ajuda pode ser psicólogos, terapeutas ou psiquiatras até, mas que essa ajuda realmente aconteça e que ela seja realmente buscada. Porque há casos em que a gente precisa buscar ajuda em alguém, conversar, seja um pastor, seja um psicólogo, mas uma ajuda profissional. A gente precisa colocar à disposição dessas pessoas
e buscar, porque pessoas estão preparadas para dar esse suporte e dar essa ajuda. Não esqueçam disso. Em algum momento, se precisar, realmente busque ajuda, porque isso vai ser uma importância tremenda na sua vida. Mas o nosso papel aqui, como cristãos, como servos da palavra do Senhor e pessoas que buscam a Deus e creem em Deus, nesse Deus vivo, Deus que faz tudo por nós, a nossa mensagem aqui hoje, esse contexto todo nosso, é para dizer que a Bíblia tem muitas mensagens a esse respeito, como a gente já vem vendo. E a gente tem que entender que a Bíblia também nos orienta a enfrentar esses momentos difíceis. Ela vai te trazer a mensagem, trazer a fé, fortalecer a sua fé e fazer com que você consiga passar por esses momentos de uma maneira mais tranquila, porque Jesus já carregou todos os nossos fardos, nossas dores, nossos sofrimentos, Ele carregou. E é por isso que nós falamos de Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos orienta como enfrentar isso. E agora a gente vai começar a falar sobre isso para você. Pegue um papel, anote no seu tablet, no seu celular, guarde essa mensagem para você, salve esse vídeo, porque a partir de agora eu vou mostrar realmente como a Bíblia fala. Não são todos, óbvio, porque existem muitas e muitas passagens bíblicas que nos ajudam nesse contexto, mas eu separei algumas aqui que eu gostaria de falar para você. E se por um acaso, torno a dizer, você estiver infelizmente passando por esse momento, lembre-se desses versículos que eu vou falar para você. E a gente vai ler junto aqui a palavra de Deus para que a gente possa entender o que o Senhor deixou para nós através da sua palavra. Primeiro que eu quero destacar para você na Bíblia Sagrada, mensagem do Salmo 23, o versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que mesmo o salmista Davi falando, mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, que era um vale que realmente causava a morte às ovelhas, por ser um vale, um desfiladeiro estreito, caminho muito apertado, precisava ser seguido bem direitinho, eles estavam propensos à morte. E mesmo que ele estivesse propenso à morte, ele disse que não temeria mal algum, porque a confiança dele estava em Deus. Outra passagem que fala ao nosso coração bem forte é João, Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos mundialmente, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio para que a gente não perecesse, para que a gente não fosse destruído, para que a gente não se perdesse nesse mundo, mas que a gente tivesse a vida eterna. E essa é a vida eterna com Ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus vem nos buscar, nos resgatar para morar com Ele. Em João, capítulo 11 e versículo 25, olha o que o Senhor falou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Então, nós estamos com Jesus, nós estamos com tudo, nós temos Jesus. Temos a certeza que um dia nós viveremos na eternidade com Ele. E Ele, junto com todos os nossos conhecidos, amigos, parentes, familiares, todos juntos, nós nos encontraremos junto, perto de Jesus, para morar com Ele no céu. Então, essas são as mensagens que a palavra de Deus traz para nós. Veja o que está escrito aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Diz assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então ela vai ser extinta, ela vai ser extirpada, ela não existirá mais. A data dela, ela já tem um prazo. Ela será a última a ser aniquilada. E agora eu passo a falar para vocês, e gostaria que você lesse comigo. Eu confesso que quando estava lendo esses versículos aqui, eu fiquei muito comovido, meu coração se alegrou, eu chorava imaginando esses momentos aqui que eu vou falar para você. Então preste muito bem atenção. Você que está ouvindo essa mensagem, que precisa ouvir, eu vou ler alguns versículos para vocês, principalmente no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. E essa mensagem bem exclusivamente para o seu coração. Então leia comigo. Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 ao versículo 7. Veja o que está escrito. E vi um novo céu
e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora olha aqui que coisa linda na continuação. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja que não haverá noite, não haverá dor, não haverá mais lágrima, porque nem a morte, porque tudo já haverá passado. Continuando, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Veja que coisa linda que é a promessa com confiança do nosso Deus. Então é essa esperança que nós temos, é essa esperança que estamos passando para vocês, para todos vocês. Nós, todos nós, crentes, cristãos, todos nós precisamos ter essa confiança, mas para isso a gente precisa confiar, aceitar a palavra de Cristo, porque é a palavra de Deus que nos dá essa confiança, essa certeza nele, em Cristo Jesus. Lindo, né? Meu coração palpita nesse momento, é muita alegria e emoção ao mesmo tempo. Seguindo Apocalipse, ainda no capítulo 22, os versículos 1 ao 5, olha o que diz. E mostrou-me o rio puro da água da vida, que coisa linda, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo sempre. Então você pode ver como é a palavra de Deus, por que nós temos essa confiança e buscamos Deus. Você pode entender porque nós falamos de Jesus, porque nós pregamos o Evangelho, é por essa confiança que nós temos nele. E é essa confiança que nós trazemos para você. É essa esperança que nós temos, que nós compartilhamos com você. Então, por isso, que muitas vezes, quando acontecem essas coisas no nosso meio, conosco, a gente busca força em Deus. A gente crê em Deus, porque nós conhecemos a promessa de Deus, a promessa de Jesus, e nela nós confiamos em Deus. Então é esse Jesus que nós estamos passando para você, trazendo para você agora, nesse momento, no nosso tempo com Deus. Que você também possa ter esse mesmo sentimento que nós temos, que é de buscar ao Senhor. Só Ele que pode nos confortar, só o Espírito Santo de Deus, unicamente Ele, pode nos dar o consolo que tanto nós necessitamos nesse momento, que nós pedimos e imploramos. É na confiança nele que a gente consegue atravessar esse momento. Ainda em Apocalipse, no capítulo 21, versos 22 a 27, olha o que está escrito. E nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite.
e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja que até o que entra lá é tudo cuidado por Deus, selecionado. E fala que o que comete abominação e mentira também não entrará lá. Preste bem atenção nisso. Então essa é a nossa confiança, é nesse lugar que a gente vai morar. Então a vida não termina aqui, ela continua perto de Deus. Agora o versículo para você entender, e já praticamente encerrando, eu falo para você, Apocalipse capítulo 19, dos versos 6 ao versículo 7. A gente vê aqui realmente as pessoas lá, quantidade de gente que existe. Olha como João descreve. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, João viu todos os salvos, todos os santos, todas as pessoas que já haviam morrido, que estavam lá, e as que foram ressuscitadas com Cristo, as que foram até o encontro do Senhor, que estavam com Cristo, que creram em Cristo, que puderam subir com Ele, o encontro de todas as pessoas reunidas no céu, as pessoas que estavam com Cristo, que creram nele, todas elas estavam ali reunidas. E João viu, e ouviu a voz daquela multidão que louvava a Deus, cantava e gritava aleluia. E com essa voz, ele disse que era um som tão bonito como o som de muitas águas. Veja que é assim que vai ser no céu. Todos nós reunidos, todos os que nós conhecemos, as pessoas que já foram, que já partiram, nós também que iremos. E quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, nós estaremos juntos, que estiveram vivos serão arrebatados até o céu, ao encontro de Jesus, e lá nós iremos morar com Ele durante toda a eternidade. Basta só que a gente crer, entregar nossa vida para Ele e deixar que Ele tome conta. E isso sim, dessa forma a gente consegue, acreditando nessa mensagem. Essa é a nossa esperança, e é a esperança que a gente passa para você. Mas a melhor notícia de todas essas, e a principal, é Jesus venceu a morte, e nós venceremos com Ele. Amém? Que essa mensagem fique guardada no teu coração. Ele venceu a morte, nós venceremos também, e teremos um corpo glorificado. Nosso corpo também será como o dele. A gente vai ter um corpo santo, e nós iremos juntos morar com Jesus na glória. Com esse vídeo, o meu desejo é que a partir de hoje você entenda que existe esperança, que nada está perdido, que a vida não acaba aqui, que a gente tem uma vida para completar, que a gente vai encontrar todo mundo depois, os que morrerem em Cristo Jesus, crendo nessa fé, e iremos encontrar todos. Gostaria de falar para você mais uma vez, você que ficou conosco até aqui, se você realmente gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Com isso, fazendo isso, você nos ajuda a crescer e espalhar essa mensagem, a palavra de Deus, para muitas pessoas que estão precisando aqui na internet. Você também nos ajuda a evangelizar. Você acaba sendo também um missionário junto conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. A partir de hoje, nosso desejo é que com esse vídeo, com essa mensagem que nós passamos para vocês, você entenda a esperança, que você precisa ter esperança, e que essa esperança em Deus é que faz com que a gente tenha mais forças para continuar, forças para recomeçar, forças para fazer novamente tudo que a gente precisa para dar continuidade à nossa vida aqui até o dia da vinda do Senhor, ou o dia em que nós precisamos partir também. Tudo isso é através da palavra de Deus. Nós trazemos a palavra para você, que ela fique dentro de você, abra o seu coração para Cristo, porque somente através de Cristo que nós conseguimos essa esperança. E essa esperança só através da palavra de Deus. Deus abençoe a cada um, abençoe a todos,
guarde todo mundo, livre todo mundo de todo mal, dê uma semana maravilhosa, um final de semana poderoso, abençoado na presença de Deus, que vocês realmente lembrem de Deus a cada minuto, a cada momento que vocês estiverem passando aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui. Fiquem todos na paz de Deus e, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos com mais um vídeo aqui no nosso canal Tempo com Deus. Fiquem todos na paz de Deus.